Tudo bem, pessoal? Que Deus abençoe a tua vida. Sou o pastor Luciano Escala, pastor da Comunidade Evangélica Vale de Bênção e também responsável pelo Seminário Teológico Vale de Bênção. Nós estamos com uma série de reflexões falando sobre os textos paulinos. E nós falamos na semana passada acerca da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Trouxemos uma breve introdução e apresentamos alguns aspectos importantes acerca desta carta. E hoje nós vamos continuar a nossa reflexão e nós vamos falar um pouco mais sobre a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vale lembrar que os historiadores vão dizer que, na verdade, o apóstolo Paulo, ele escreveu quatro cartas para a igreja de Corinto. Duas desapareceram e nós temos apenas estas duas. Aqui é a chamada primeira carta e a chamada segunda carta. A primeira carta, nós falamos na semana passada, é um estudo mais ordenado. O texto ele é mais ordenado. As reflexões colocadas por Paulo, aquilo que ele apresenta na sua argumentação, parece que ela segue uma lógica mais coerente. Quando você vai ler e se aprofundar na segunda carta, você percebe que os assuntos parece que eles estão um pouco soltos. E para trazer uma reflexão é necessário um pouquinho mais de esforço. Mas vamos lá. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, é importante nós falarmos que Paulo ele vai tratar de assuntos de extrema relevância para a vida cristã. E um dos principais assuntos, e talvez seja a temática principal, eu arrisco dizer que é a temática principal da segunda carta, ele vai falar sobre as tribulações, as dificuldades que o cristão verdadeiro passa. E nós vamos encontrar na grande parte dessa carta Paulo falando, praticamente abrindo o seu coração e falando acerca das suas tribulações. Vamos lá, para a gente fazer um resumo mais simples do que se trata a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Essa segunda epístola, Paulo ele se coloca como um humilde servo de Cristo. E ele vai trazer aos leitores a importância de manter o relacionamento com Cristo. E quando ele fala da importância de manter o relacionamento com Cristo, Paulo vai falar sobre a integridade que nós precisamos ter com a sã doutrina. Paulo vai dar ênfase à sã doutrina. Então percebe, quando você começa a ler os primeiros capítulos, Paulo ele está falando acerca do seu chamado, ele está falando acerca do seu apostolado, porque muitos já estavam questionando se verdadeiramente ele deveria ser reconhecido como apóstolo de Cristo, e ele vai falar sobre a sã doutrina. Por quê? Porque na igreja de Corinto ela começa a aflorar alguns problemas. E esses problemas eles estavam começando a aflorar por causa de falsos profetas, falsos mestres, falsos apóstolos. Quem eram esses? Eram homens que estavam questionando o apostolado de Paulo e, além disso, eles estavam tentando trazer para a igreja de Corinto costumes judaizantes. O que seria isso? Um retrocesso no relacionamento com Deus, fazendo com que os cristãos, para serem considerados cristãos, deveriam estar ali bebendo das águas do judaísmo. Então Paulo ele vai refutar isso. E esta segunda carta, Paulo vai tratar acerca disso. Então vamos entender alguns temas bem básicos aqui. Primeiro, sofrimento e tribulação, como eu já disse no começo da minha fala. No segundo momento ele vai falar sobre a disciplina da igreja, e ele vai então encorajar aqueles que são fiéis, ele vai desmascarar os falsos mestres e ele vai repreender aquela minoria que tinha sido persuadida por aqueles falsos mestres. Depois nós temos Paulo falando acerca da esperança, acerca das ofertas, e ao meu ver é o texto de Paulo que fala mais claro acerca de oferta. Nós vamos encontrar no capítulo de número 9 esse tratado. E por fim ele vai falar acerca
da sã doutrina. Então é uma carta, ela é muito importante, porque ela vai trazer esses princípios para a igreja. A igreja de Corinto, Paulo, quando escreve essa segunda carta, ele vai trazer assuntos que ele já tinha tratado na primeira carta. Algumas pessoas podem ter curiosidade. Por que Paulo fala de novo? E a resposta mais simples que nós temos é que ele vai falar de novo porque não tinha ficado claro. Ele tinha sido muito duro na primeira carta. E aqui na segunda carta ele chega até a pedir desculpas e reconhecer que ele tinha sido muito duro. Então ele vai reexplicar temas que ele já tinha trabalhado na sua primeira carta aos Coríntios. Então vamos lá, 3 partes principais para ficar na sua memória. Se você estiver anotando, pegue um papel e a caneta e anote. Os primeiros 7 capítulos, ou seja, do capítulo 1 ao capítulo 7, Paulo vai falar acerca da defesa do seu chamado, do seu apostolado, do seu ministério. A segunda parte, que vai ser do capítulo 8 ao capítulo 9, ele vai falar acerca da oferta, para que eles deveriam ofertar, ou melhor, como seria destinada a oferta e como nós devemos ofertar. Algumas pessoas questionam acerca da questão de dízimos e ofertas, como isso deve ser aplicado na atualidade. Um dos textos que vai trazer luz para essa reflexão é justamente a segunda carta de Paulo aos Coríntios, quando ele vai dizer que dízimo e oferta, não existe o peso da lei como estava estampado nas páginas do Antigo Testamento, né? Aquele peso que muitos entendem como uma obrigatoriedade levar dízimos e ofertas, garantir perdão. Não, Paulo vai dizer totalmente o contrário. Paulo vai dizer que Deus ama ao que dá com alegria. Ou seja, a oferta que nós trazemos, os nossos dízimos e ofertas, é algo voluntário. Paulo vai dizer que é proporcional. Quando nós semeamos com abundância, colhemos com abundância. Ele trata a oferta como uma semente. E ele completa a ideia da segunda carta no capítulo 9, dizendo que Deus dá semente para aquele que semeia. Então quer dizer que quando a pessoa tem um coração voltado para abençoar, para trazer dízimos e ofertas, para ajudar, destinando parte do seu recurso para se manter a obra, essa pessoa é abençoada? A resposta de Paulo para essa questão é que sim, essa pessoa ela é abençoada. Essas ofertas que Paulo pedia a esta igreja grega de Corinto eram ofertas que seriam destinadas aos pobres da Judéia, por isso que era importante. E a terceira parte da carta, nós encontramos o apóstolo Paulo, do capítulo 10 ao capítulo 13, reprimindo os caluniadores. Como nós sofremos calúnias, nós que estamos na presença de Deus, não é verdade? O apóstolo Paulo estava justamente argumentando isso. Ele estava dando uma resposta aos seus opositores. É importante lembrar que o apóstolo Paulo, ele sofreu muita oposição. E ele também passa por essa dificuldade quando ele escreve esta carta à igreja de Corinto. Bom, para resumir, para ficar algo mais simples para a gente resumir, capítulo 1 ao 5, Paulo testifica que Deus consola os seus filhos em todas as tribulações. Ele desafia aos santos amarem e perdoarem uns aos outros. O Evangelho e as obras do Espírito Santo são mais gloriosos do que a letra da lei mosaica, ou seja, a lei de Moisés. E ele vai incentivar, isso aqui o apóstolo Paulo vai incentivar os seus leitores em seus momentos de adversidade a lembrar da natureza eterna, do amor e da glória de Deus. E ele vai ajudar, por fim, ele vai ajudar os seus leitores a entenderem a necessidade de se reconciliarem-se com Deus por meio da expiação de Jesus Cristo. Então, um dos textos onde Paulo vai trabalhar a questão da expiação dos pecados pelo sacrifício de Cristo, nós encontraremos nessa segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vale a pena você ler depois com mais calma e absorver todos esses ensinamentos. E na parte final, do capítulo 6 ao capítulo 13,
Bom, Paulo enfrenta as críticas e a oposição dos falsos mestres, e ele vai se defender. E é interessante que esta carta de Paulo é onde ele vai demonstrar, quando ele fala da sua fraqueza, quando ele vai colocar a sua limitação, ele demonstra uma sinceridade muito grande. Ele se coloca numa total dependência como servo de Jesus Cristo. Está aí um grande ensinamento, principalmente para aqueles que estão no altar, que fazem a obra. A necessidade de reconhecerem a dependência total de Cristo. E é por isso que ele vai chegar ao ponto de dizer que quando nós estamos fracos, é aí que nós nos tornamos fortes, porque o poder de Cristo se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ele convida também os seus leitores a se apartarem do mundo. É claro que ele vai dar esse conselho, porque uma vida com Deus ela vai exigir uma renúncia da prática mundana. E Paulo vai dar esse conselho para a igreja de Corinto, que era uma igreja que estava numa cidade totalmente contaminada pelo pecado, pela apostasia e também pela idolatria. Ele ensina sobre a tristeza segundo Cristo, lá no capítulo 7, versículo 10. E ele também vai agradecer aos santos de Corinto por suas contribuições aos pobres de Jerusalém. E ele incentiva a eles continuarem doando. E aqui fica uma palavra-chave: doando de forma generosa. Dízimo e oferta não tem nada a ver com obrigação, não tem nada a ver com obrigatoriedade, não é um carnê que você paga, não é uma fatura que você paga. Dízimo e oferta, segundo o ensinamento paulino, deve ser feito com generosidade. Fica aí uma dica importante. E ele fala fortemente sobre os falsos apóstolos, isso lá em 2 Coríntios capítulo 11, no versículo 13. E ele vai gloriar-se no Senhor e compartilha detalhes autobiográficos. Alguns biblistas vão dizer que a segunda carta de Paulo é o texto mais autobiográfico do Paulo, porque ele vai tratar acerca das tribulações e ainda passando por tribulações, mantendo aqui a sua fé em Jesus Cristo. E aqui nesta carta tem um relato lindo, onde ele descreve sobre a sua visão do terceiro céu. É uma passagem que eu recomendo depois você examinar e ler com bastante calma. E ele vai falar, ele vai convidar os santos a examinarem a si mesmo e provarem a sua fidelidade. Bom, a intenção desse nosso encontro de hoje não é esgotar acerca da segunda carta de Paulo aos Coríntios, mas é para apenas trazer luz para a nossa reflexão. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não pôde assistir os vídeos anteriores, eu te recomendo você se inscrever no nosso canal, Comunidade Evangélica Vale de Bênção, e assim que eu postar uma novidade, você receberá a notificação. Um beijo no teu coração e até o nosso próximo encontro.